Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19h. Que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo à família Teu Rei. Hoje é o Luiz que vai trazer a palavra para nós aí, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Semana que vem o pastor vai trazer a palavra de esperança e hoje eu vou trazer a palavra de desesperança. Se prepare aí, se segure na sua cadeira aí que hoje... Mentira, de esperança, tá, irmãos? Hoje vai ter recomendação de livro, hoje vai ter chicotezinho, hoje vai ter de tudo aí, em nome de Jesus. Amém? Essa semana eu estive de home office um dia, pedi o pastor, posso trabalhar na igreja? Ele falou, pode. Na hora que eu entrei por essas portas, eu falei, que lugar gostoso. Tava tudo vazio, mas eu lembrei de cada um, é forçação, né? Mas eu lembrei dos irmãos aqui, eu falei, é bom demais estar nesse lugar. Nossa, que maravilha. Irmãos, eu tenho uma boa e uma má notícia para você hoje, essa noite. A boa notícia é que Jesus morreu para nos dar vida em abundância, amém? E a má notícia é que para isso você vai ter que morrer. Depois, se alguém puder preparar um pouco d'água para mim, por gentileza. Que hoje eu dei meu melhor ali no louvor ali. Graças a Deus o Clésio não parou do nada. Quem já viu aquele meme, né? Tô na igreja cantando e tal, aí o louvor para do nada, você fica lá... meio que fanho, né? Depois tem que conversar com o senhor. O senhor mesmo, Douglas. Fiquei esperando a mensagem sua essa semana. Obrigado, irmão. Que não falte água na sua casa nunca. Irmãos, vamos orar pela palavra. Senhor Deus, Pai, fala conosco essa noite. Pai, nós queremos atender a expectativa do seu coração, queremos alcançar aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Nós estamos fartos de ser 80%, 50%, 40%, queremos alcançar a expectativa do Senhor, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos edificar, coloque a tua semente dentro de nós essa noite, Pai. E que essa semente venha ser tomada, Deus, pelas suas águas, para que ela venha crescer, prosperar e dar muitos frutos, Pai. Para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abre a Bíblia, por gentileza. Lucas, capítulo 12. Vencendo a carne. Ai, ai, ai. Esse é o tema dessa pregação. Esses dias atrás, eu e alguns malucos fizemos um jejum de Daniel. Meu Deus do céu. Que prova, pastor. Tem crente que a vida às vezes está de boa, né? Caça a prova com a mão. Nossa, mas foi difícil. Os irmãos mandavam lá no grupo ingredientes de bolacha. Será que tem alguma coisa de origem animal? Falei, tem não, pode comer. O negócio estava estreito, irmãos. Na hora que o pastor falou que ano que vem vai ter jejum, eu falei, então Deus quer falar mesmo. Então tá alinhado demais. Lucas 12, 49. Deus vai pegar a gente aqui hoje, em nome de Jesus. Diz assim, ó. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso, em algumas traduções aí, que eu mais queria que já estivesse aceso. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Irmãos, aqui Jesus está falando sobre um fogo que ele quer sobre a terra, que era o desejo dele, e que ele estava angustiado até que esse dia viesse a acontecer, porque ele tinha que passar por um batismo também, né? Que era a morte. E a gente sabe que, com o passar da história, a gente vai lendo, né? Jesus estava ansioso para que nós recebêssemos o Espírito Santo. Em alguns dos evangelhos, a Bíblia fala que Deus nos daria todas as coisas, né?
E no outro, ele fala que Deus nos daria o Espírito Santo, né? Existe um pouco de pensamento contraditório em relação a isso, porque em um evangelho está escrito todas as coisas e no outro está escrito o Espírito Santo. Irmãos, é certo de que se você tem o Espírito de Deus, não existe empecilho para você receber todas as coisas. Você vai efetuar tudo que tiver a efetuar. Ah, Luiz, eu posso receber muito dinheiro? Se você tiver o Espírito Santo, certamente. Ah, Luiz, eu posso receber uma promoção? Eu posso estar em situação que hoje talvez andando na carne eu não consigo? Sim. Se o Espírito Santo ele for derramado sobre nós, nós abrimos espaço para uma atuação total dele na nossa vida, então nós podemos ser expostos a qualquer situação. A gente vai ver um pouquinho disso aqui. Às vezes eu faço a palavra, escrevo tudo aqui, eu vou lá para o final, eu volto, faço uma bagunça, mas eu vou me segurar para seguir tópico a tópico. Quase que eu já fui lá para o final aqui falando. Mas a verdade é que Deus ele quer que nós venhamos andar pelo Espírito, amém? Não pela carne. Não mais pela carne. Ano que vem a carne vai queimar, a gordura vai queimar. Não é churrasco, vai ser no jejum, né? Quando a gente jejua, a gordura queima. O pastor vai fazer aí o tempo de jejum. Vamos entrar todo mundo em nome de Jesus. Que a igreja toda abrace isso, né? Que você venha assumir a sua responsabilidade, a sua identidade cristã, para que o Espírito flua através da nossa vida, tá? Para a gente bagunçar essa cidade de Lavras, em nome de Jesus. Queria que isso acontecesse o quanto antes. Sabe, a gente vê Pedro, quando Jesus é crucificado, não só Pedro, os outros discípulos dele, todo mundo foge com medo, né? Sai correndo. Mas depois que eles recebem o Espírito Santo em Atos 2, eles são levados diante de autoridades, eles apanham, né? Muito, são presos, eles são advertidos a não falarem mais o nome desse Jesus, e eles falam, cara, não dá. A gente vai ter que pregar o nome de Jesus sim. Quer bater, bate. Quer prender, prende. Quer matar, mata. Mas a gente vai pregar em nome de Jesus. E Deus quer isso pra gente. Quer que a gente seja preso? Não. Ele quer que nós venhamos pregar com ousadia. Que isso seja o nosso objetivo. Que isso seja a chama dentro do nosso coração. Sabe, Deus tem falado isso comigo. Luiz, você está muito tranquilo. Sabe, eu quero mais bagunça para a sua vida. Sabe, você gosta dos textos, você lê, você gosta às vezes de buscar no grego, no hebraico, mas eu quero bagunça na sua vida, Luiz. Eu quero derramar fogo, mais fogo, cara. Sabe, você não é um professor de faculdade que vai ensinar as pessoas. Você é alguém que tem que levar a palavra do evangelho. E eu vou fazer a obra na vida das pessoas. Mas você está muito certinho, você está muito fit, muito ajustadinho, né? Então vamos bagunçar um pouco as coisas. E ele quer derramar esse fogo. Mas para isso eu tenho que abrir espaço. Você também. É necessário abrir espaço. Porque senão a gente não faz, gente. A gente não faz. Sabe, o mundo está cada vez mais envolto numa cultura. E a cultura ela nos influencia. Uma cultura de bem-estar social. Sabe, uma cultura que faz com que nós venhamos procurar o nosso prazer acima de tudo. Procurar estar bem, não arrumar problema com ninguém, sabe? E isso faz com que nós não venhamos pregar o evangelho. Isso gera em nós uma certa preguiça, apatia em relação à pregação da verdade do evangelho. Você não vê mais pessoas apontando para casais de namorados que vivem em pecado. Olha, vocês têm que se casar. O corpo de um e do outro foi feito para o casamento. Você não pode, avançar. Esse tipo de pregação não se tem mais. Você não ouve mais pessoas falando para outras pessoas, olha, você está mentindo e a mentira é suficiente para você pesar na balança do inferno. Sabe, se 1 grama fosse necessário sobre a balança do inferno, uma mentira já é suficiente para isso, para que você viesse ser lançado no inferno, sabe? Então, essas coisas, irmãos, essas pregações que incomodam, que fazem com que as pessoas venham ter peso. Nossa, cara, eu vou ser lançado no inferno porque eu estou vivendo uma vida errada. Isso tem que ser algo que tem que estar nas nossas bocas em relação ao mundo. Sabe, nós precisamos pregar essa verdade com ousadia. Quando eu falo nós, é nós mesmo, começando comigo. Porque é isso que salva as pessoas. Se nós somos salvos do quê? Hoje aqui na escola dominical foi falado sobre a gratidão,
sobre as obras que nós fazemos, porque também somos gratos, né? E somos gratos do quê? Em relação a quê? Se você está com frio, você recebe um cobertor, uma blusa, você se sente agradecido porque você foi protegido do frio, certo? Se nós somos gratos como cristãos, somos gratos a quê? Por quê? Sabe, quando o evangelho chegou a você, ele chegou como algo que te confrontou? Porque esse mundo ele não quer fazer isso. O mundo hoje ele é o oposto disso, sabe? O mundo é aquele que vem trazer a nós esse bem-estar, esse autocuidado, que na verdade, irmãos, ele está disfarçado com o hedonismo. Sabe, ele está disfarçado ali com uma busca. Para quem não sabe o que é o hedonismo, é uma busca fundamentada no prazer pessoal. Sabe, em última análise, é o meu bem-estar, é o meu conforto. Sabe, eu já contei aqui em uma escola bíblica, não sei se em pregação, eu estou ficando até louco já, que teve um caso de uma mulher que era serva do Senhor, acho que foi nos Estados Unidos para fora, o tempo está voando, né? E essa mulher, um dia, ela falou para o marido dela, olha, eu vou ao culto. E esse esposo pegou e falou, não, hoje você não vai. Ele impunha muita dificuldade para ela, sabe? Para ela ir ao culto, para ela conseguir viver a vida que a gente vive aqui. E aí, nesse dia, esse marido falou, olha, você não vai. Ela falou, meu marido, eu faço tudo para você. Né? Então, eu não vejo por que eu não posso ir. História antiga, tá, gente? E aí, ela pegou a Bíblia e foi. E enquanto ela estava no culto, começou a nevar muito e ficou muito frio. E aí, quando ela volta para casa, a porta está trancada. Ela não consegue abrir a porta, porque ele trancou a porta. Ah, você vai? Então você vai dormir na rua. E aí ela dorme ali no assoalho da porta, né? Na neve. E fica lá, naquele frio, dormindo na neve a noite toda. Aí pela manhã, ele vai acordar para ir para o trabalho, ele abre a porta, ele está vendo que está um pouco duro assim, né? Não está conseguindo abrir, ela estava dormindo atrás. Aí ele empurra mais forte e ela acorda. Aí ele percebe que ela está lá. Aí ela levanta, falou, meu marido, já está indo trabalhar? Ela entra pela porta, pega nas mãos dele, vem cá, coloca ele sentado à mesa. Eu vou preparar um café da manhã para você. Prepara o café da manhã para ele, serve ele. E ele vê naquela situação toda, quando ele vai comer, ele fala, olha, por que você está fazendo isso? Eu te tratei tão mal. E ela fala, olha, eu só posso entregar para você aquilo que eu tenho, que é o meu Deus de misericórdia, o meu Deus de amor. E ali o Espírito Santo derrama-se sobre o coração desse homem e ele entrega a sua vida para Jesus. Sabe, irmãos, nós hoje somos pessoas que jamais aceitaríamos uma afronta. Sabe, se nós tomarmos um tapa no rosto, a gente volta com um Hadouken, para quem conhece, uma voadora, sabe, uma paulada. Sabe, quando se prega sobre submissão feminina, às vezes é uma luta para as mulheres receber a palavra. Ou para os homens, submissão na igreja, diante do Senhor. Ai, de novo essa palavra que dói os meus ouvidos. Sabe, será que o Espírito de Deus está tendo espaço em nós? Se tiver alguém aqui dentro dessa casa que talvez nunca fez a oração de entregar a vida para Jesus, a gente até entende, compreende. Mas quando você é alguém que confessou publicamente a Jesus, sabe, nós não temos espaço, nós não temos condição de viver de outra forma. Sabe, não existe. O que é mais, vamos pegar pesado, o que é mais ofensivo? A traição de um cônjuge ou a ofensa que nós fazemos a Deus? A ofensa que nós fazemos a Deus é mais ofensiva do que a traição de um cônjuge. Por mais que você seja casado, eu sou também, por mais difícil que isso possa ser, a nossa ofensa, ela é mais dura a Deus do que uma traição de um cônjuge. Contudo, Deus nos perdoou. Olha que pesado é. Sabe, nós temos que viver pelo Espírito, porque na carne a gente não consegue perdoar nada. A gente não consegue perdoar nem quando o nosso time perde. O time do Henrique eliminou o meu na Copa do Brasil. Eu falei que esse homem não vá na igreja hoje, porque eu irei enforcá-lo.
A gente fica cego, né? Vocês veem que eu sou magrinho igual um palito, ele é forte. Mas na raiva você fala, eu vou derrotar esse Golias hoje. É só pelo Espírito de Deus, irmãos, que nós conseguimos viver as coisas do Espírito, o perdão, o amor, a graça. Amém? Sabe, o interessante nisso tudo, nessa cultura que nos faz buscar pelo prazer, para nos preservar, é que quando a gente busca algo, é porque a gente tem falta daquilo. Sabe, é muito interessante que Éden significa prazer, delícias, né? É quase que todo ser humano ele tem uma noção rasa de que em certo momento ele já esteve numa situação melhor do que hoje. E preciso buscar de alguma forma equiparar esse débito, sabe? Às vezes busca na pornografia, às vezes busca no álcool, às vezes busca na autovalidação, na vaidade. A nossa carne ela tem, sabe, tantas situações que ela nos coloca e a gente às vezes cede a ela, tentando recuperar um status que só conseguimos por meio da graça de Deus e do sacrifício de Jesus. Sabe, você não vai conseguir de outra maneira alcançar essa plenitude, senão pela graça de Deus, pelo derramamento do sangue de Cristo. Por aceitar, não aceitar, por se render a Cristo. Sabe, todo joelho se dobrará e todo olho verá. Nós temos que nos render a Cristo, sabe, gente? Nos render a Ele. Ele é Senhor. Eu tô doido pro Entendes o que Canta ser convidado. A música não bíblica, é bíblica sim, mas tem uma parte que eu canto sozinho, baixinho ali. Ele voltará para governar as nações em amor? Não, com vara de ferro, que está escrito na palavra de Deus. Com vara de ferro, com dureza. Jesus, gente, vai governar com firmeza. Com firmeza. Sabe, pode cantar em amor, mas a palavra está escrito que ele vai governar com vara de ferro. Sabe, ou você se submete ou é inferno. Sabe, o céu é uma porta estreitinha que você passa. O inferno é igual o SUS, abre aspas, é de graça. Todo mundo fala, o SUS é de graça, né? Todo mundo que acha que o SUS é de graça, não entendeu ainda. É inocente, é criança. Tudo tem um custo, até o SUS tem um custo. É o seu imposto, o meu imposto. O céu custou o sangue de Cristo, irmãos. E se você não se render a Ele e não viver uma vida no Espírito, você não vai entrar. Não vai entrar. Então não dá para a gente recuperar um estado melhor do que o estado que a gente tinha lá no Éden, né? De outra forma, pelas nossas obras, pelos prazeres da terra, sabe? Buscando ser amado de braço em braço, de lábio em lábio, peito em peitos. Sabe, a gente não consegue com dinheiro, com favores. Não dá. Não dá. E um dia isso vai ser cobrado. Isso é o que é mais duro. Que a gente pode se enganar, mas vai chegar um dia que a gente vai ser cobrado. A Deise comprou o livro do Peregrino para o Saul. Peregrino para criança. Quem que já leu o Peregrino? Leiam o Peregrino. Indicação do primeiro livro aqui. Esse eu não coloquei aqui não. Tem um outro aqui, mas... Leiam o Peregrino. Ou assistam um filme. O filme é antigo, tá, gente? Tem os efeitos especiais de hoje não, mas é muito bom. É muito bom. E dando um spoiler no filme de Peregrino, que é um filme antigo pra caramba. Quando o cristão chega na porta da cidade celestial que ele vai entrar, é pedido para ele quase que o convite, né, que ele recebeu lá no começo da caminhada na cidade da destruição. Ele tem que entregar aquele convite ali para ele entrar. Antes disso ele tem que passar num lago. E aí ele passa pelo lago e ele vai para a porta. E assim que ele entra, vem um espertinho de barco no lago. Não tem o convite, aí ele chega, bate na porta. Aí o cara fala, cadê o seu convite? Ele fala, cara, eu não tenho. É uma longa história. Mas ele conseguiu trilhar toda a caminhada. E tipo assim, o filme é longo, tem várias coisas, várias situações. E ele chega na porta da cidade celestial, mas ele não consegue entrar. Porque ele foi dando o jeitinho dele, achando que ia entrar, que ia conseguir.
Tem uma passagem na Bíblia que fala que foi achado nas bodas, né, um homem que não tinha as vestes das bodas. E eles falaram, ó, você vai vazar daqui agora. Não há tolerância, cara. O céu não há tolerância. É bem claro aquilo que é necessário para que a gente entre, né? Falando português correto. O segundo livro que eu quero que vocês, quem puder, compre, se chama Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Cara, esse livro é impactante. Esse livro é de 1932 e ele descreve como que numa utopia, o autor escreveu como que em um mundo fantasioso que não existiria de modo nenhum, toda a situação que nós vivemos hoje, de busca pelo prazer, parece que ele era um profeta e nem sabia. Ele escreveu sobre o livro que a sociedade estaria do jeito que nós estamos hoje. Não vou falar aqui em específico as coisas que tinha lá não, mas senão eu vou sair muito aqui, e eu gosto de pregar também sobre essas outras coisas, mas acabar me perdendo. Mas, em resumo, era uma sociedade que o ideal dela era o prazer e a busca do bem-estar pessoal, sabe? E o cara escreveu esse livro em 1932. Nós vemos isso hoje com perfeição. Se você pegar o livro e ler, você fala, meu Deus, esse livro foi escrito ontem. É incrível, incrível. O Peregrino para crianças, para quem tem filhos aí. E leia esse aqui também, Admirável Mundo Novo. Não é um livro cristão, mas é um livro que vai te mostrar como que algo que para ele era impossível de acontecer, fantasioso, algo tipo assim, uma maluquice que isso aqui um dia vai acontecer. E como que é totalmente anticristão e se tornou a nossa realidade. Para aqueles que gostam de teoria da conspiração, isso ali já era a agenda preparada para os nossos dias, né? Que vai cozinhando o sapo em água morna até a gente chegar nos dias de hoje. Tudo isso mostra como é a realidade dos seres humanos que vivem na carne, gente. Sabe? Essa busca pelo prazer, né? Antes ele do que eu, né? Tinha um primo meu que falava muito isso. Ia contar o caso de alguém que se deu mal e ele, antes ele do que eu. Sempre terminava assim. E eu rachava o bico no final, né? Eu não era crente ainda não, tá, gente? Rachava o bico. Nossa, fulano vai fazer não sei o quê, furou o pneu, mas antes ele do que eu. E eu rachava o bico. Né? Essa filosofia do antes ele do que eu, quando as coisas é ruim, e quando as coisas são boas, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, né, isso não cabe para nós, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Esses dias atrás estava chocando a Daisy lá, falando para ela que Deus ele faz o que ele quer. E que às vezes, se Deus quiser salvar um ímpio, se ele quiser pedir a vida do seu filho, pode ser que ele peça. A Daisy falou, nossa, mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil para mim, como é que eu vou fazer isso? Já pensou, Deus pede a vida do Saul para ter que salvar outra pessoa? A Daisy é apaixonada com Saul. É algo que dá até ciúme em mim. Saul ainda gosta de pisar, sabe? Enfiar o dedo na ferida. Não, a mamãe é minha. Mas eu falei, olha, Deus quando Ele quer, Daisy, sabe? Principalmente para testar o nosso coração, sabe? Aonde que a gente está arraigado, preso, sabe? Uns é na vaidade, outros é no dinheiro, outros é nos familiares, nos prazeres, sabe? Pensa aí agora aquilo que você não largaria de jeito nenhum, fisicamente, sabe? Que você tem aqui na terra. E se Deus te pedisse isso, sabe? Se Deus, Ele falasse, cara, eu quero isso aqui agora, sabe? Igual Abraão. Abraão custou teu filho, teve o filho, e Deus falou, Abraão, agora me dá de volta. Sabe, gente, até um dia preguei numa célula anos atrás, falei, olha, Deus ele costuma fazer milagres na nossa vida para mostrar para nós que nós temos que ter fé. Sabe, porque a fé, gente, é o fundamento que vai fazer com que nós venhamos herdar todas as coisas, a comunhão eterna com o Pai, sabe, tudo que nós vamos herdar. Abraão tinha tanta fé que ele cria que Deus ia ressuscitar Isaac das cinzas, a Bíblia fala isso em Hebreus, das cinzas. Mas como não pensar isso? Eu estou velho, minha esposa está velha, Deus foi e me deu um filho. Como que eu não penso isso? Vai ressuscitar das cinzas, cara. Ele fez algo que era impossível. Deus já fez o impossível na minha vida, na sua vida, para fortalecer você. Não é para você trilhar no caminho da materialidade. Deus já fez isso, então vai fazer isso. Já deu um carro, já pagou uma conta, vai dar um carro. Sabe, vou ganhar na mega da virada. Não sei o quê.
Não, pensa como Paulo falou, busca as coisas do alto. Amém? Olha só, quando a gente fala dessa questão humana, nós estamos falando da atuação da alma, gente. Sabe, existe uma certa discussão no meio teológico, acadêmico, entre se nós somos tricotômicos ou dicotômicos. É assim que fala, pastor? Sendo dicotômicos alma e espírito, o corpo fazendo parte da alma, né? E tricotômicos corpo, alma e espírito. Sabe, independente de uma coisa ou de outra, de como você prefere acreditar nisso, Deus quer que nós vivamos pelo Espírito. Porque quando a carne governa, gente, isso gera uma barreira para a ação de Deus. Sabe, isso gera uma dificuldade. Me vem à mente aqui agora quando Pedro estava reunido com alguns gentios, né? E Paulo também estava ali. E aí chegam alguns judeus, Pedro já começa a afastar, vai afastando, né? Porque os judeus, eles não se misturavam tanto com os gentios, né? Tinha um pouco da barreira ali. E aí Paulo vai falar na cara dele: você é um hipócrita, hein? Você estava com eles ali, agora chegou a galera, você quer afastar? Se até Pedro, irmãos, cometeu esses vacilos, e eu não estou falando de quando ele andava com Jesus, não. Depois de receber o Espírito Santo, nós devemos vigiar. Porque a carne, ela vai querer impedir o agir de Deus na nossa vida. Já pensou uma dissensão naquela igreja ali, naquele povo ali, por conta disso? Pedro, não, mas eu não estava, começava a mentir, já pensou? Misericórdia. Sabe, mata a sua carne de uma vez por todas, essa carne sem vergonha que nós temos. Mata ela de uma vez por todas, antes que ela impeça o agir de Deus na nossa vida. Antes que ela impeça com que Deus flua. Tem um pastor que falava, é mais fácil eu atrapalhar a obra de Deus do que eu ajudar. Sabe? Porque a nossa carne, ela quer atrapalhar, gente. Ela quer colocar empecilho. Abre aí Mateus 8:23. Nós vamos ver agora um exemplo muito interessante que Jesus deixou para a gente. E é um exemplo de ensinamento que ele estava fazendo na escola dele, né? A escola apostólica de Jesus Cristo. Mateus 8:23. Nós vamos ver aqui uma lição. Jesus apazigua a tempestade. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, os ventos, numa cultura judaica aqui, a gente lê, né, em Hebreus, que Deus faz vento aos seus anjos. O mar está muito relacionado com o dilúvio, né? Existem aqueles até que acreditam que as águas que a gente tem nos níveis que a gente tem hoje, elas são decorrentes do dilúvio que matou muitos. Então o mar ali, ele tem uma conotação muito, às vezes, negativa. E eles estavam com medo de morrer, sabe? Eles estavam temendo pela própria vida. Mas Jesus estava de boa, deitado, descansando, dormindo. Sabe, isso nos confronta. Nós temos a possibilidade de ser encaixados nos dois cenários. Hoje você pode olhar para a sua vida e pensar: hoje eu me encontro como os discípulos desesperados, ou como Jesus, descansando no meio de uma grande tribulação. Sabe, porque Jesus andava no Espírito e os discípulos até aquele momento na carne. A carne, irmãos, ela quer sobreviver a todo custo. Quando você faz jejum, hoje eu vou jejuar, vou tirar o café da manhã. Você fica sem o café da manhã, às vezes você acorda às 8, vou pegar um exemplo aqui. Toma café 8:30. Você fala: a primeira refeição minha vai ser o almoço. Na hora que é 10 horas, digamos, você almoça às 11. Você está quase escrevendo no testamento que você vai morrer.
acho que eu vou morrer, não vou suportar esse jejum. A carne, ela age assim, no instinto de sobrevivência. Nossa, se pregar que a homossexualidade é pecado, eu vou ser preso. Porque hoje, segundo a Constituição, falar contra a homossexualidade é crime semelhante a racismo. Então eu vou ser preso. Se eu falar que Jesus, ele veio e morreu pelos seus pecados, que você tem que parar de trair sua esposa, que você tem que parar de, sei lá, ver pornografia, qualquer pecado, eu vou perder a amizade daquela pessoa. Sabe, a nossa carne, ela tenta fazer ali não, vamos tentar a paz mundial. Vamos fluir no espírito do anticristo, né? Vamos tentar a paz mundial aqui. Sabe, o anticristo vai fazer isso. Ele vai forjar ali uma paz mundial. A gente tem que tentar, gente, fazer igual Jesus. Tentar não, conseguir. No que diz respeito a botar fogo na onde a gente está. Sabe, derrama fogo lá, cara. Perde o controle da sua vida. Antes que chegue o dia que a gente vai perder de fato o controle. E talvez você não consiga. Sabe, se for exigido de nós hoje, nega Cristo ou perca o seu emprego. Vamos pegar um exemplo básico aqui. Não quero dizer nada, mas a época da pandemia a gente viu, né? Como é que foi as coisas. Se você não tomar a picadinha, você vai perder seu emprego, você não sei o quê. Pega aquilo ali como exemplo. Sabe, se fosse um nega Cristo ou perde o seu emprego, tá todo mundo acordado, todas as empresas, né? Chega aqui com o seu cartão e mostra aqui, sabe? Existe prova suficiente para você ser condenado como um cristão? Os púlpitos não são apenas as igrejas, irmãos, as redes sociais. Não sejam tímidos, gente. Sabe, escreve pelo menos lá uma frase. Facebook, Instagram, já falei várias vezes aqui que rede social, gente, é um problema, é dor de cabeça. Sabe? Posta coisa da sua vida, os outros te invejam. E no final Deus ainda vai te cobrar. Você só ficou fazendo as coisas do mundo naquele negócio. Melhor nem ter, então. Já que tem, prega a palavra de Deus. Você não foi chamado, gente, para ficar tímido. Eu vou lá no culto assistir o pastor Flávio falar mais uma vez, não. Deus quer derramar fogo aqui, gente, para vocês levar essa palavra para longe. Outros países, outras cidades. Sabe? Deus quer que você seja fanático. Sabe, eu vou ensinar meu filho na palavra. Sabe, ele vai ser melhor do que eu, ele vai orar. Seus filhos já te pegaram orando de madrugada, de manhã, de noite. Sabe, seus pais, quem não tem filho, né? Você é aquela pessoa que tem um coração, sabe, apaixonado mesmo pelas coisas de Deus. Ou você está simplesmente levando, empurrando, devagar, aquela água morna. Naquele espírito, né? Os mornos eu vou vomitar, o Senhor fala. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Jesus, ele dormia no barco, porque quem anda no espírito entende a sua identidade, a sua autoridade, cara. Jesus sabia quem ele era. E ele tinha autoridade sobre os ventos, sobre o mar. Ele conhecia a autoridade dele. Quem disse que o mar e os ventos tinham autoridade para destruir ele? Ele sabia quem ele é, o Filho de Deus. Você hoje é filho, filha de Deus. Sabe? Às vezes a gente esquece a nossa autoridade, quem nós somos. Sabe, lá onde eu trabalho, o pessoal fala, você é filho do irmão, né? Meu pai era um maluco na empresa. A voz dele é muito estridente, forte, sabe? Ele cantava, vivia andando, cantando louvor, aleluia. A gente trabalhou um período junto lá, né? E eu trabalhava numa parte, eu ouvia ele passando assim nas partes externas, cantando louvor, igual um louco, sabe? Gritando, louvando a Deus. Só que eu fiquei conhecido lá como aquele que come muito, porque meu pai enchia o prato também até cair, né? Então, ele falava, você é filho do irmão, então eu posso ser como muito também. Características do meu pai vistas em mim. Espera-se que eu coma muito, porque eles viram meu pai enchendo o prato. Você falava, pô, ele come muito também, né? Aí você vai ver o quanto que eu como, um pouquinho.
Só, uai, mas tem alguma coisa estranha. Se você é filho de Deus, o que você acha que eles esperam de você? As características de Jesus. Amém? Os discípulos pensavam que iriam morrer, pois a carne não possui autoridade contra nada dessa terra. Parece uma lagartixa, eu já fico... Calma aí. Calma aí que esse animal é perigosíssimo. Às vezes tem um leão eu enfrento, uma velha lagartixa eu falo, peraí, calma. Um besouro. Você vê que ela desde lá quando ela manda eu comprar umas coisas no supermercado, gente. E eu esqueço, pode me dar a lista. Eu esqueço alguma coisa. Aí eu chego em casa, você vê aquela mulher se acendendo em ira. Como que você esqueceu de novo? Aí na hora que aparece a barata, Luiz, sai correndo. Eu falo, cadê aquela autoridade? Como que você já desviou da autoridade para a carne tão rápido, mulher? Sabe, a nossa carne, ela teme animais pequenininhos. Quem não tem medo de barata, tem medo de lagartixa. Quem tem medo de lagartixa, tem medo de sapo. Quem tem medo de sapo, tem medo de borboleta, formiga, passarinho, qualquer coisa. A carne não tem autoridade em nada. Mas o Espírito enfrenta qualquer coisa, irmãos. No Espírito você vence qualquer gigante, qualquer afronta. No Espírito, irmão, você é lançado na frente dos seus adversários. Sabe, no Espírito você vence, você triunfa. No Espírito a morte chega para os seus entes queridos. E você consegue passar por esse luto. Ou Deus te dá uma palavra, vai, ora, e eu vou trazer a vida. No Espírito, irmão, não existe limites. Não existe limites. A Bíblia fala que o Espírito é quem sonda as profundezas do oculto de Deus. Sabe, se você está no Espírito, Deus te dá uma palavra que alguém está orando, está precisando de uma resposta, você vai lá e fala para a pessoa. Quantas vezes, até o pastor já pregou aqui um dia que ele foi, né, pastor? Veio um pastor não sei de onde lá e falou para o senhor ser usado aqui em relação à união dos pastores, né, que o senhor falou. Gente, no Espírito não há limites. Não há limites. E Deus quer nos usar dessa maneira. Sabe, Deus, Ele está cansado da nossa apatia. Sabe, a gente justifica as nossas obras pecaminosas com embasamento nas razões carnais. Eu bati porque me bateu primeiro. Eu traí porque não queria ter relação comigo, fez greve. Eu fiz greve porque agiu mal comigo, foi grosseiro. Eu matei porque senão eu ia morrer. Eu não dei o dízimo porque senão não ia sobrar nada para mim. Eu não orei porque eu estou cheio de coisas o dia todo. Não leio a Bíblia porque dá sono. Quantas outras coisas, né? E a gente finaliza aquela frase sem vergonha, né? Ah, mas a carne é fraca. Aí a gente repousa no pecado. Deita no pecado como se fosse uma cama gostosa. E a carne é fraca e Jesus sabe. Sabe que você vai para o inferno. Fica desse jeito para você ver. Abre aí Mateus 26. Vamos pular para frente. Você está em Mateus 8 aí. Quem não fechou a Bíblia? Quem fechou, lute. Mateus 26, 36 ao 41. Jesus no Getsemane. 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu acho válido mencionar que o cálice é a presença de Deus se afastar dele, tá, gente? Porque tem muita gente que acredita que é porque ele ia morrer, ia apanhar e tal. Isso é coisa da carne. Jesus andava no Espírito. 40. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, o espírito está pronto para buscar a Deus, mas a carne é fraca. E a carne é fraca no sentido de não ter disposição para buscar a Deus, irmão. Ela se rende fácil. Eu estou com sono. Você acha que às vezes você é o pior pecador dos mundos? Tudo bem, pode achar isso, mas Pedro também dormia, não orava nem uma hora. Dia que a Deise me falou que a gente não orava, eu oro 40 minutos, eu falei, mentira. Eu orava, Senhor, a mesma oração de ontem, amém. Ia acumulando essa oração todo dia. Nem lembro qual foi o primeiro dia que eu orei, eu falei, a mesma oração de ontem, e no outro dia a mesma oração de ontem. A Deise vem para mim, não, tem que orar, eu oro 40 minutos por dia. Eu falei, o que é isso? Falei, então eu não sei mesmo que eu vou agarrar, que você vai me ensinar a andar nesse caminho, nesse mistério, nesse manto. Sabe, aí eu comecei a forçar, falei, não, vou ficar, ué. Irmão, 1 hora de oração é apenas para você vencer sua carne. Primeira hora que você está orando ali é apenas para você quebrar as barreiras da carne, do Satanás agarrando a sua vida. Sai, inferno. 1h10 você já começa a ir para o primeiro céu, você já começa a buscar, já começa nos mistérios. Se entregue em oração. Pedro nem 1 hora conseguiu, Jesus falou. Sabe, gente, a gente precisa perseverar, precisa buscar. A gente precisa de pouca coisa. Pouca coisa. Se você for comparar a sua vida e aquilo que você precisa alcançar como meta, é ser semelhante a Cristo. Você pode ter metas físicas, 2025 está vindo aí, aquele clichêzão, né? Faça suas metas, suas conquistas, né? Coloca como meta ser igual a Cristo de verdade. Sabe? Vou entregar aqui umas fórmulas para você aqui. Mas eu já começou a falar que na hora que o pastor subiu aqui, eu falou de jejum, 50 dias de jejum, né? Primeiro passo. Sabe? Começa a se entregar, sabe, mais a Deus, a abrir mais espaço, a ir além, a ir no ponto que você vai morrer. Tem uma parte que eu amo, Paulo fala, em determinado momento, ele está narrando as aflições que ele passou na carne. Ele fala que a gente chegou a um ponto que a gente achou que a gente ia morrer. Imagina se chegar nesse nível, por conta de Cristo. Não, eu cheguei a desesperar que eu achei que eu ia morrer. Mas Deus deu livramento. Deus libertou. E se for morrer, você vê os céus abertos igual Estevão e Jesus em pé, olhando para você. Cara, isso aí que é meta de vida, sabe? Tem nada que você possa alcançar nessa terra que seja maior do que isso. Para quem não sabe, quando alguém ia testemunhar um feito grande de outra, a pessoa se colocava em pé. A Bíblia fala que Jesus se assentou à destra de Deus Pai, né? Mas quando Estevão morreu, estava sendo martirizado, a Bíblia fala que ele viu Jesus em pé. Olha só que forte, cara. Jesus se levanta do trono para testemunhar o seu martírio, sua entrega por ele. Estevão, eu vi sua morte. Eu não te negarei diante do Pai. Cara, isso que é meta de vida. Sabe, às vezes a gente fala, eu quero um carro, uma casa. Não passei na Disney. Naquela porcaria daquela França, aquela Paris, fedendo a xixi, cheio de muçulmano que abusa das mulheres. A meta que nós temos que ter é ver Cristo em pé no nosso martírio, gente. Já pensou? Se não for martirizado, morrer, né? Da forma que Deus colocou pra gente morrer, mas com a convicção de que veremos o Rei da Glória. Amém? Glória a Jesus ou não? Gente, a gente precisa ter essa disposição. Mas como que a gente vence essa maldita dessa carne? Sabe, quando a gente lê lá em Gênesis 3, na queda do homem, vemos que o que morreu de fato ali foi o espírito, né? Porque talvez comeu e achou, eu não morri, sei lá. Mas houve uma mudança muito grande ali. Adão começa a agir como os discípulos de Jesus antes do espírito. Ele ouve a voz do Senhor e ele se esconde. O medo, né? Uma das características de autossobrevivência da carne, né? Se esconde. A carne dele começou a agir. Viu que estava pelado, ficou com vergonha. A esposa dele também. Sabe, nós temos que vencer isso. Sabe, mas quando Jesus ele morre por nós, esse espírito ele é ressuscitado em nós nascemos de novo. Olha que coisa mais constrangedora e impactante que está lá em 1 João 3,9. Abre aí.
Agora eu vou te escandalizar um pouquinho. 1 João 3,9. João era desses, escandalizava os outros. Quer ouvir, ouve. Não quer, não ouve. A Bíblia fala que certa feita o Espírito de Deus tomou alguns profetas e eles estavam profetizando pelado. Não tô falando para ninguém que fica pelado profetizando não, tá? Mas Deus é daqueles que quando o Espírito dele vem, ele quebra os nossos padrões religiosos que a gente tem. Escandaliza muito. Você vai ser escandalizado. Alguns, né? Talvez outros são mais do flow aqui, ó. 1 João 3, capítulo 9. Vamos 8. Manter a tradição da casa. Não, vamos para o 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em outras traduções, destruir as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Agora o ponto de escândalo, irmãos. Quando João fala, porque a sua semente permanece nele. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Sabe o que é a semente? Isso aqui foi escrito em grego, tá? O Novo Testamento. Se você pegar em grego e você ver essa palavra aqui, a palavra aqui é esperma. Uau! O esperma de Deus permanece naquele que é nascido de Deus. O que é o esperma aqui na terra, né? É o portador da genética paterna. Tudo que tem no pai está sendo transportado ali. Naquela corrida que todos nós vencemos. Dias atrás eu vi algo interessantíssimo. Que não é o primeiro esperma mais rápido que primeiro espermatozoide que entra, mas é que é o óvulo que se abre para quem ele quer. Isso aí é muita realidade, né? A mulher de valor é pedra preciosa, quem a encontrará? Vai buscar pedra para você ver de valor, rubi. Vai ralar um cadinho, vai nessas minas de ouro aí para você ver. Às vezes Deus está falando, fala Deus, as irmãs estão se oferecendo. Vai se esconder. Se esconde Deus, porque o homem de valor vai te encontrar em Deus. Amém? Pedro até deu um sorriso ali, ó. Voltando. O esperma de Deus permanece naqueles que é nascido de Deus, ou seja, a genética celestial de Deus permanece em nós. Agora interessante aqui em Gênesis 6, fala da inclinação da carne, a inclinação má do homem, né? E aquilo ali está falando da carne. Carne, é o veículo que nós temos, o corpo, mas é a alma, né? Então, gente, se a inclinação maligna está no nosso corpo, quando Deus ele coloca a semente dele em nós, isso transforma até o nosso corpo, gente. Deus ele quer nos santificar por completo. Sabe, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Ah, gente, anda em conformidade com a palavra de Deus. Sabe, as lutas vão tudo embora. Tudo vai embora. Sabe, as dificuldades vão embora. Deus vai colocar em nós essa vida dele. Sabe? E a gente vai viver longe do pecado. Ah, tropecei, tropeçou. Não é o que você quer. Tem um pastor, esses dias até estava vendo a pregação dele, estava falando que ele foi um dia pregar. Quando ele foi entrar na igreja, ele escorregou, o sapato dele estava muito liso. Ele deu com os dentes da frente no chão. Vazou a sangueira, tudo. Sabe, você quer que isso aconteça com você? Quando você sai de casa, eu vou lá na igreja hoje. Nossa, espero que eu vou tropeçar 70 vezes hoje. O pecado, gente, é um tropeço. Aí quando você dá uma desligadinha, ai que saudade da minha carne, vem cá. Misericórdia. Sabe? Se você não andar na carne, você não tropeça. Você não tropeça. Está falando isso porque você não tropeça? Não, porque a palavra diz. Sabe, gente? Nós somos chamados para isso. De outra forma, nós não vamos viver o reino dos céus. Não vai viver. Gálatas 5, abre aí. Não vai viver. Não, Luiz, mas não tem... Gente, não sou eu. Se fosse eu, o povo vai lá em casa, às vezes, os irmãos vão lá, a gente faz o que pode,
não tem dinheiro não, entrega tudo. Sabe? Mas Deus, Ele tem o jeito dele de lidar. Sabe? Deus é bom, eu sou mau. Deus falou, olha, se não for dessa forma, se não for pelo Espírito, não vai viver. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne ou a vontade da carne, em outras traduções. Porque a carne, ela cobiça contra o Espírito ou milita, e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quando Paulo fala, digo, porém, andai em Espírito, ele está colocando nas nossas mãos um poder de decisão. Ele está esclarecendo para os leitores de que está na sua mão andar pelo Espírito. Eu estou pecando tanto, o pecado está me vencendo. Seu sem vergonha, está na sua mão andar em Espírito. Assuma essa responsabilidade de uma vez por todas. Está na sua mão. Talvez você se vê tão preso ao pecado que você não consegue ter clareza de que existem coisas que você precisa evitar lá atrás, que vão desencadear onde você está caindo. Às vezes é uma rede social. Às vezes é um grupo de pessoas que você não quer abrir mão. Faça a autoanálise que nos convida sempre a Santa Ceia. Examine, pois, o homem a si mesmo. Sabe, examine-se todo dia. Examine-se todo dia. Aí ele vai descrever as obras da carne que são manifestas, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. E por aí vai, gente. No 21 ele fala assim, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ponto final. A gente não tem escolha, ou anda no Espírito ou é inferno. Não tem escolha. Sabe? Quando nós somos inocentes, ou seja, a gente não conhece a palavra, é uma coisa. Sabe? Se o Pedro começar a gritar ali atrás igual um maluco, eu vou levantar algum discípulo meu aqui e falar, vai lá dar uma porretada nele, joga ele lá fora. Está atrapalhando a ordem do culto. Um bebê que chora, ele não é um incômodo. Ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ele é inocente. Certo? O Pedro não. Tem guerra aqui não, viu, irmão? Nós conhecemos a palavra de Deus. Sabe? Nós não somos inocentes, irmãos. Andem pelo Espírito ou vocês não vão entrar. Parem de se enganar hoje. Se você não assumir a responsabilidade, se entrega no mundo. Igual os colegas meus falavam da faculdade, né? Estou no inferno, abraço capeta de uma vez. A Bíblia fala que o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos, não foi para os homens. Para você é preparado andar no Espírito. As obras que foram preparadas para que nós andemos. Olha que maravilha, que revelação de Deus para nós. Andem no Espírito. Aí depois ele vai falar do fruto do Espírito. Luiz, mas e como fazer isso? Em Atos capítulo 10, estou encerrando já, tem 3 minutos. Vou passar um pouquinho. Você aguenta aí. Estou orando para Deus dar uma unção aqui nessa igreja aqui, para o pastor começar a pregar 3 horas seguidas. E nós ficar aqui bebendo, no jejum, fluindo. Eu vou resumir, tá, gente? Atos 10, a Bíblia fala que tinha um homem em Cesareia, Cornélio, que ele era o centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo, e orava a Deus. Lá no 22 vai falar assim sobre ele. Por que acontece? Aparece um anjo para ele nessas orações, e fala para ele, Cornélio, manda chamar Pedro, chamado Simão. Está lá na casa do outro Simão. Aí ele manda a galera buscar. E aí no 22 diz assim, e eles disseram para Pedro, né? Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Aí no 25 Pedro chega, né? E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem.
E, falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes me chamar? Aí no 30 está o segredo aqui do nosso sucesso. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Irmãos, a melhor forma para você vencer a sua carne, seus pecados, é começando no jejum. É queimando as gordurinhas localizadas no jejum. Sabe? O jejum fala para você: olha, eu preciso comer. É uma necessidade básica que nós temos no nosso corpo. Mas você vai falar para sua carne: hoje não, só amanhã. A água vai beber. Vai matando a sua carne no jejum. Ele falou que estava jejuando e orando. Começa a andar nessa doutrina. Sabe, a Bíblia fala que Pedro, nesse mesmo capítulo, estava com fome, né? Estava chegando a hora do almoço. Provavelmente estava em jejum. Aí ele foi orar na parte de cima da casa. Cadê o jejum na vida dos crentes hoje em dia? Não se ouve falar. Faz mesmo, pastor. E me cobra porque minha carne é sem vergonha. Vamos, Luiz. Dá testemunho, varão. Você falou lá. Tá querendo desistir. Se eu falar que não, você fala lá no grupo, pastor. Aí, ó. Pregador que só fala. Falso profeta. Sabe, começa a entregar sua vida em jejum, oração, leitura da palavra. Não adianta jejuar e continuar consumindo as coisas seculares, não. Corta tudo e vai jejuando, vai buscando. E nem um dia. Tem um crente sanfona, né? Jejuei. Agora eu fico tempão sem jejuar. Que serrote, né? Vive uma vida de jejum. Separa 1 dia, 2 dias da semana para você jejuar, para você orar, buscar Deus. Sabe, entra na nuvem de glória do Senhor, coloca aquele louvor lá. Vai buscar. E Deus vai derramar o Espírito sobre vocês, amém? Ponham-se de pé então, por gentileza. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado, Pai, por essa palavra, pela sua tão grande paciência, Pai, conosco. Senhor, no nome de Cristo Jesus, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor perdoe tanto tempo que a gente se descrente, às vezes não tem uma vida habitual cristã. Jesus jejuou tanto, orou tanto, deu tanto exemplo, e nós temos tantas desculpas, Pai. Senhor, institui na nossa vida hoje essa cultura de jejum e oração, Pai. Nós queremos matar nossa carne e abrir espaço para o Espírito. Peça isso a Deus, você que quer. Você que quer viver uma vida no Espírito de fato. Lembre-se, não há outra forma de ser salvo. Não há outra forma. Se você já se entregou a Jesus, você não tem outro caminho. Sabe, Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém era maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus era maior do que ele, porque esse vive pelo Espírito, irmãos. Senhor, nós queremos viver pelo Espírito. Concretiza isso em nós, incomoda-nos, Pai, para que nós venhamos viver, Pai, nesse mover sobrenatural do Senhor nesses dias, Pai. Para que o Senhor venha bagunçar essa cidade de Lavras, venha ganhar pessoas, Pai. Quantas pessoas não crentes entram por essas portas, Pai? Quantas pessoas não salvas são convertidas, Pai? Há quanto tempo a gente não vê isso nas igrejas do Brasil todo? Pessoas com testemunhos de que se entregaram ao Senhor, que querem viver uma vida nova, mas não tem ninguém pagando o preço, não tem ninguém chorando pelos órfãos, pelos perdidos, não tem ninguém sacrificando a própria carne. Ah, porque eu vou ficar magro, vou ficar feio. Ah, porque eu vou cheio de razões, Senhor. Coloca em nós um coração, Pai, que se sacrifica,
que coloca no altar do sacrifício a vaidade, a comida, o bem-estar, tudo, Pai, em prol das vidas, em nome de Jesus, amém. Pastor, só fazer um negócio rapidinho. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus? Não falou publicamente? Eu quero entregar minha vida para Jesus. Nunca orou assim. Às vezes a pessoa fica meio que ali no coração, não sei se eu falo, se eu não falo. Aproveite essa oportunidade. Não vou te expor aqui não. Se você ainda não fez essa oração, sabe, faça essa oração. Entregue sua vida a Jesus. Sabe, não há outro caminho. A condenação, ela existe, gente, ela é real. Por mais que hoje nada é falado sobre isso na mídia, nas igrejas fala, aqui você vai ouvir. Amém? Pastor, obrigado. Vamos orar então, né? Talvez você queira receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Vamos todos curvar nossa cabeça. E repita comigo essa oração. Senhor meu Deus, eu te recebo como único e suficiente Salvador. Eu reconheço que tenho pecados e que preciso de um Deus, que preciso de um Salvador. Eu te peço, entra na minha vida, muda minha história, transforma quem eu sou, transforma meu ser. A partir de hoje, a minha vida é sua, para a honra e glória do seu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra é uma palavra de salvação. Essa é uma palavra que nos salva. Essa é uma palavra que nos transforma. Essa é uma palavra que muda a nossa vida, que muda quem somos. E que Deus possa abençoar a sua vida. E lembre-se de uma coisa: o Espírito de Deus está sobre você. O Espírito de Deus está sobre você para te ajudar a vencer a carne. O Espírito do Senhor é sobre ti. Amém, igreja? Que o Senhor possa nos abençoar. Que você possa ter uma semana cheia da bênção, da glória do Senhor. Um Natal maravilhoso na sua vida. Estenda suas mãos, eu quero orar com você. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Estamos encerrados e até domingo que vem. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo Natal a todos os irmãos.